Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Eu lerei dos versos 1 a 11, mas nós iremos pregar nesta noite apenas os versos 1 e 2 desta carta. Então eu peço que você atente, inclusive as crianças, que também cultuam o Senhor, são nossos irmãos, estão aqui conosco. Todos atentem à leitura da palavra do Senhor. Nós leremos versos 1 a 11, mas pregaremos versos 1 e 2. Assim está escrito, meus amados: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amados, vamos mais uma vez orar. Maravilhoso Deus e Pai, que texto fantástico da Tua palavra, Senhor. Nós mais uma vez invocamos o Teu nome, Senhor. Há pérolas maravilhosas, não só nesses versículos, mas em toda esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ó Senhor, concede-nos olhos para ver, em nome de Cristo Jesus. Não só vejamos, ó Deus, algum brilho fosco, como aquele que foi curado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus perguntou para ele, e ele diz: você vê alguma coisa? Ele disse: eu vejo homens como árvores. Ele enxergava, mas ainda não enxergava bem. Senhor, que possamos contemplar de forma mais precisa as gloriosas preciosidades, ó Deus, desta carta. Que elas nos transformem a vida, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Transforme os nossos casamentos, transforme a criação dos nossos filhos, transforme cada família neste lugar, ó Deus. Transforme as nossas amizades, transforme os relacionamentos entre nós. Transforme, Senhor, a vida também daquele que aqui está sem Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor a Ti, Senhor. Atende-nos. Cristo disse que nós deveremos orar no nome dEle, Senhor. E aquilo que pedíssemos no nome dEle seria concedido. Aqui estamos, ó Pai, orando. Atende-nos em nome de Jesus. Por favor, nós te pedimos. Amém.
Meus amados, geralmente quando nós encontramos pessoas, nós costumamos fazer algum tipo de cumprimento, né, para com elas, né? Isso acontece muito, inclusive, no final do ano, quando as pessoas se encontram e elas se cumprimentam, né? Mas não apenas se cumprimentam com um bom dia, um oi, enfim. Elas dizem aquilo que desejam para o próximo. E costumeiramente nós temos esse hábito de olhar para alguém e às vezes até a situação, como o final do ano, por exemplo, ela nos impele, ela nos faz inspirar, desejar o bem para o próximo, coisas boas para o próximo. Então assim nós dizemos, né, as pessoas todas, na verdade, fazem isso. Nós desejamos, e muitas vezes os ímpios, o mundo, ele deseja dinheiro, ele deseja saúde, ele deseja alegria, ele deseja tudo de bom. Muitas pessoas dizem, olha, tudo de bom para você. Mas a verdade, irmãos, é que aquilo que traz de fato felicidade e alegria só pode ser contemplado e desejado por aqueles que contemplam a alegria do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. É através dele que o homem pode ser feliz verdadeiramente. E é exatamente cheio de Cristo que Paulo escreve essa carta. Nós iremos dar início às exposições nesta carta de Filipenses, onde aqui nós vemos um tema que certamente você já ouviu falar, a grande maioria aqui já ouviu falar, que Filipenses é a carta da alegria, e de fato ela é a carta da alegria. Esse é um tema recorrente aqui na carta de Filipenses. Paulo, inclusive aqui no início, ele disse, olha, com alegria que eu faço sempre súplica por todos vós, no verso número 4. Há inclusive um mandamento dizendo alegrai-vos, alegrai-vos, outra vez eu digo, alegrai-vos. O Senhor nos chama a viver uma alegria que é específica. Não é uma alegria que muitas vezes é vista nos lábios ou pensada na mente de muitas pessoas no mundo. Essa é uma alegria específica que iremos ver aqui na carta aos Filipenses. E juntamente com essa alegria, esse chamado traz uma humildade. Veja que Paulo já começa falando sobre isso aqui, quando ele diz servos de Cristo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E ele irá mais à frente tratar sobre isso, quando ele dará o grande exemplo de servo, o próprio Senhor Jesus. Quando ele dirá, tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. De servo. Irmãos, nós veremos essa exposição desta carta, pretendemos vê-la então, sobre o seguinte tema, a alegria, um chamado humilde. Aliás, alegria, um humilde chamado de Cristo. Ele, então, nos chama, ele nos faz experimentar esta alegria e, juntamente com ela, o crente, ele experimenta a humildade para viver. Alegria, um humilde chamado de Cristo. Iremos, hoje, nesse sermão, olhando para esses inícios, esses versos iniciais, perceber como Paulo aqui, então, ele saúda aqueles irmãos. Ele deseja coisas que ele pensa serem as melhores coisas. Geralmente é assim, quando inclusive acontece no final do ano, as pessoas elas são cheias de algum pensamento, alguma afeição, e elas buscam no fundo do seu coração aquilo que elas acham de melhor para desejar, e diz, olha, eu desejo isso para vocês. Paulo faz a mesma coisa, em certo sentido. Mas ele não deseja como o mundo deseja.
Paulo então deseja que Deus alcance com graça e paz esses irmãos amados filipenses. E veremos isso. Veremos como que ele deseja que Deus alcance esses irmãos com graça e paz. Esses que são aqueles que são santos, é assim que Paulo se refere a eles, a todos os santos em Cristo Jesus. Aqueles que vivem para Ele. E esse desejo, meus irmãos, Paulo, ele expressa para que esse desejo ele seja alcançado, ele seja efetivado, ele aconteça através de uma liderança humilde. Por isso nós podemos juntar numa frase o ensino desse texto. Os versos 1 e 2. E essa frase poderia ser: Deus alcança com graça e paz os que vivem para Ele, através de uma liderança humilde. Deus alcança com graça e paz os que vivem para Ele, através de uma liderança humilde. Essa é uma carta maravilhosa, irmãos. Filipenses nos fala exatamente da igreja de Filipos. Uma igreja que foi plantada ali em Filipos. E nós acabamos de expor o livro de Atos dos Apóstolos. Não está muito distante, talvez vocês lembrem, aqueles que acompanharam a exposição, quando lá em Atos 16, Paulo, querendo ir para as igrejas da Ásia, o Espírito o impede, e então ele descobre que a vontade do Espírito não é que ele fosse para a Ásia, mas para a Macedônia, onde está a cidade de Filipos. Ele tem uma visão, e um homem diz: passa a Macedônia. E Paulo então entende, sem demora, ele vai para lá. E aqui então é que vai surgir a igreja de Filipos, numa cidade que era uma das principais daquela região da Macedônia. É isso que está lá em Atos 16, depois você pode ler com mais calma, Atos 16, 11 a 40. Meus irmãos, a ocasião dessa carta, ela não é, digamos que certa, digamos que 100%, poderemos dizer assim, o local e o momento onde Paulo escreveu. Porém, há algumas teorias, digamos assim, acerca de quando Paulo escreveu essa carta. E essa informação ela nos traz luz, muita luz, para entender a carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses ela é uma das 4 cartas conhecidas como cartas da prisão, porque, de fato, tanto a carta de Colossenses quanto a de Filemão a Filemão e a carta aos Efésios também foram escritas quando Paulo estava preso, encarcerado. E você pode depois consultar isso nessas cartas. Então, Filipenses é uma carta da prisão. Veja que aqui no verso 14 mesmo ele diz assim: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Essa é uma carta, então, da prisão. Mas, ora, quantas prisões Paulo experimentou na sua vida? Foram 4. Paulo esteve preso 4 vezes no seu ministério. A primeira delas foi em Filipenses mesmo, quando, inclusive, aconteceu a conversão do carcereiro. Vocês devem lembrar. A segunda delas foi em Éfeso. A outra foi em Jerusalém e depois a última em Roma. De onde Paulo deveria ter escrito essa carta? De Filipenses? Muito estranho, não é? É como se você escrevesse uma carta para uma pessoa que está dentro da sua casa e você colocasse ali e se comunicasse com ela por carta. É estranho isso. Por que não ir até ela e falar? Paulo não escreveu de Filipenses essa carta. Paulo também não escreveu de Jerusalém, porque o tempo em que ele ficou preso foi muito curto. Não dava tempo para ele escrever de Jerusalém. Então sobram essas 2 teorias. Cesareia, na verdade falando, é Cesareia ou Roma. Cesareia ou Roma. E há alguns indícios nessa carta, meus irmãos, que nos fazem pensar que Paulo escreveu de Roma. Não só a carta aos Filipenses, mas as demais cartas.
Quando Paulo fala da guarda pretoriana, aqui no verso 13, né? De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era nada mais, nada menos do que a guarda do imperador, conhecido como o César. Mas a guarda do imperador estava por todo o império. Ela estava em Cesareia, ela também estava em Roma. Então isso não nos faz decidir ou perceber de onde Paulo escreve. Mas há um verso nessa carta que nós podemos saber de onde ele escreve. Abra aí a sua Bíblia. No final da carta, no capítulo 4, verso 22. Paulo diz assim: todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Onde era a casa de César? Era em Roma. É exatamente por isso, inclusive, que Paulo vai para lá, porque ele diz: eu apelo para César. E é para lá que ele é levado, para Roma. Então é bem provável que Paulo ele escreveu essa carta lá, na sua prisão, no local onde ele alugou, e não sabemos, e ele passa ali por um tempo pregando o evangelho. Os soldados se revezavam, vigiando, e à medida que os soldados faziam isso, Paulo pregava. Nós vimos isso no final de Atos dos Apóstolos. Um outro ponto que nos faz pensar que Paulo escreveu de Roma é quando ele diz aqui, no capítulo 1, no verso de número 22, ele diz: Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Perceba, Paulo aqui está falando de morte. Ele está falando de uma decisão, um veredito. O assunto aqui é esse: a morte ou a vida. E não era em Cesareia que Paulo iria receber o veredito final. Então também é muito provável que lá em Roma é que Paulo tenha escrito essa carta. Se sabe, meus irmãos, que desde até os anos 1800 se pensava que essas 4 cartas da prisão, elas foram escritas de Roma. E então, daí para cá, pouco recente, é que se pensa que essas cartas podem ter sido escritas de Éfeso ou da Cesareia, enfim. Então é bem provável, de fato, por esses argumentos, que Paulo deve ter escrito esta carta aos Filipenses, onde ele aqui descreve o seu coração para esses irmãos ali de Roma. Meus irmãos, a ligação que Paulo tem com os Filipenses, ela é muito peculiar. E ela nos ajuda a entender muito. Inclusive é por causa disso que não se sabe ao certo qual a estrutura correta para Filipenses. Não há como você encaixar numa estrutura. Geralmente nós fazemos isso em alguns livros da Bíblia, mas Filipenses fica um pouco difícil, porque Paulo ele fala muito do seu pessoal, e depois ele entra no assunto da defesa do Evangelho. E depois ele volta para o seu pessoal, no capítulo 2. Mas Paulo aqui, ele coloca o seu coração para fora. A relação que ele tinha com essa igreja, ela é fundamental para nós entendermos esta carta. Geralmente, o hábito do apóstolo Paulo de falar da sua vida pessoal é depois que ele traz uma introdução, que geralmente tem uma estrutura, e depois, lá no meio da carta, ele vai falar da sua vida, de coisas que ele está passando, do seu coração. Mas já no início dessa carta, Paulo fala do seu coração. Veja, no verso de número 11, ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de vós, de todos vós, porque vos trago no coração. Havia uma ligação íntima de Paulo com a igreja de Filipos, com os filipenses. É bem verdade que Paulo amava a igreja do Senhor. É bem verdade que os cristãos, os irmãos de uma forma geral, os amavam.
Mas os filipenses, eles tinham um carinho peculiar, especial pelo apóstolo Paulo. E também o apóstolo Paulo tinha uma ligação próxima desses irmãos. Os filipenses, irmãos, sendo pobres, eles auxiliaram o apóstolo Paulo 3 vezes. Em Corinto, quando ele estava fazendo tendas ali, depois chega Timóteo com arrecadações, foram os filipenses, diz o texto que é da Macedônia, mas foi de lá. Em outro local diz que foi de lá, de Filipos. No final, lá em Roma mesmo, Paulo diz que Epafrodito trouxe auxílio. No verso 25 aqui do capítulo 2 diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ele de fato era um mensageiro e ele foi enviado para Paulo, levando inclusive arrecadações que os filipenses fizeram. Havia um amor dos filipenses para com Paulo e um amor de Paulo para com os filipenses. Como isso influencia, irmãos, esta carta? E nós iremos ver, inclusive, na forma como Paulo se reporta aqui dizendo servo de Cristo Jesus. Isso influencia. Isso mostra esse relacionamento e traz a teologia de Paulo também de uma forma maravilhosa que nós podemos ver nesta carta. As cartas, meus irmãos, elas tinham naqueles dias um formato. E Paulo não foge disso. Elas tinham, o início delas dizia quem estava falando. Então Paulo diz aqui Paulo e Timóteo. Timóteo estava com ele. Depois ela contava, ela dizia a quem estava se falando. E Paulo também segue isso a todos os em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Alguma coisa do contexto. E haviam vários tipos de cartas. Haviam cartas mais íntimas, que se escrevia naquela época. E essa carta se assemelha um pouco a isso, porque Paulo fala de suas intimidades também. Haviam cartas mais formais, como a carta que Festo envia, inclusive, para Roma. E no final de tudo, vinha uma saudação. Lá em Atos, capítulo 21, verso 23, abra sua Bíblia lá. Atos 21. Perdoe, irmãos, Atos 23, verso 26. Cláudio diz assim na sua carta: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. E a palavra que Cláudio usa aqui é uma palavra muito próxima da palavra que Paulo usa também, quando ele diz graça. Como um homem que era polido, como um homem que queria o bem para o outro, Cláudio Lísias diz saúde, é a mesma coisa que ele está dizendo, eu te saúdo, eu te cumprimento e eu desejo o melhor para você. Mas Paulo não faz isso. Mas Paulo diz aquilo que de melhor ele desejava para os irmãos. Ele diz graça e paz. Graça e paz. Nós vamos ver então, meus irmãos, esse sermão sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, servos, a liderança de Deus. Servos, Paulo se refere assim a si mesmo e a Timóteo. A liderança de Deus, a liderança humilde de Deus. Veja, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. É assim que Paulo inicia essa carta. Quem é de fato o autor dessa carta? Paulo e Timóteo? Paulo apenas? Quem é de fato o autor dessa carta? Meus irmãos, embora Paulo ele tenha o hábito em algumas cartas de dizer Paulo e alguém, Paulo e Silvano, como faz com os Tessalonicenses. O fato é que a autoria é de Paulo mesmo, ele é o apóstolo, Timóteo não era.
embora fosse um jovem ministro. Paulo é o autor desta carta. Ele foi enviado lá em Atos 13, você deve lembrar, quando o Espírito disse: apartai-me Saulo e Barnabé. Paulo é o autor e não os dois. Mas a pergunta então vem: por que Paulo inclui Timóteo? Meus irmãos, o valor que Timóteo tinha para os filipenses era um valor alto. No verso 22 do capítulo 2 diz assim, Paulo: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Os filipenses conheciam Timóteo. E Paulo então usa disso, eles tinham um apreço por Timóteo. Timóteo estava na plantação dessa igreja. Quando Paulo esteve lá em Filipenses, ele conhecia os primeiros crentes da igreja de Filipos. Inclusive, ele ajudou Paulo a fugir de Bereia, indo para Atenas. Ele levou ofertas também a Paulo quando ele estava em Corinto. Então, saber que Timóteo estava nessa ocasião que Paulo escreve a carta dos Filipenses, traz boas lembranças aos filipenses. Traz a eles o que aconteceu na fundação daquela igreja. Traz essas palavras de Paulo, simples dizer, como se ele dissesse em Filipenses: Timóteo está comigo, vocês lembram dele? Enquanto eu escrevo essa carta, ele está aqui ao meu lado. Isso iria atrair o coração desses irmãos. Isso iria fazer com que eles ouvissem com o coração mais aberto aquilo que Paulo tinha a dizer. Mas não apenas nós vemos que Timóteo tinha um valor para os filipenses, o próprio Paulo tinha Timóteo em alta conta. Ele diz: ele serviu comigo como um filho para um pai. Ele era um obreiro zeloso, ele era um filho. E Timóteo, então Paulo, ele ressalta inclusive a importância do que tem a dizer, tendo Timóteo com ele. Por isso Timóteo está aqui. Porque ele é valoroso para Paulo e ele também é valoroso para os filipenses. Mas veja que Paulo, ele então se qualifica como servo de Cristo Jesus. Meus irmãos, em 3 cartas, Paulo se refere, ele se qualifica como servo. Na carta aos Tessalonicenses, a primeira, a segunda carta, e também, na carta aos Romanos e na carta a Tito, ele se refere como servo. Ele se refere como servo. Mas veja que aqui ele não se refere como apóstolo. E há 3 cartas que ele não se refere como apóstolo. A de Filipenses, a primeira, a segunda e a de Filemão. Por que ele faz isso? O relacionamento de Paulo com os filipenses, com os de Tessalônica, era um relacionamento que fluía de forma maravilhosa. Sabe quando o relacionamento de um pai e um filho, ele é tão fluido? As coisas, eles já passaram por muitas lutas, muitas tormentas, e agora o filho honra o pai, o ama, e o pai também confia no seu filho. E esse relacionamento, ele é natural, ele flui bastante, de forma que o pai não precisa várias vezes ressaltar a sua autoridade sobre o seu filho. É por isso que então Paulo, ele não se menciona dizendo: eu sou o apóstolo. Ele faz isso em Gálatas, ele faz isso na carta aos Coríntios, mas aqui ele não precisa fazer isso. Quando o superior, irmãos, então é respeitado e amado, não carece que ele fique relembrando muitas vezes a sua autoridade. Veja como o relacionamento que Paulo tem com os filipenses influencia naquilo que ele tem a dizer nessa carta. Mas não é apenas o fato de ele não colocar ali apóstolo que nós vemos aqui. Ele também menciona-se como servo, porque lá nas cartas de Tessalonicenses e na carta ao Filemão ele diz apóstolo e servo, ele usa as duas palavras. Aqui ele não faz isso. Ele apenas diz servo. E só há 2 cartas em que ele se menciona como servo. Mais 2 cartas, ele substitui
apóstolo por servo, em Romanos e na carta de Tito. Apóstolo por servo. E aqui nós vemos ele fazendo também o mesmo. Paulo, servo de Cristo Jesus. Por que ele faz isso? Ele já está adiantando algo que ele tem a falar. E Paulo costuma fazer isso nas suas cartas. Ele falará do servo, aquele que assumiu a forma de servo, aquele que se mostrou humilde. Então ele também diz: eu sou servo de Cristo Jesus. E meus irmãos, a palavra aqui é, na verdade, escravo. Eu sou escravo de Cristo Jesus. É assim que Paulo fala de si mesmo. E quando os filipenses ouvissem aquilo, isso iria causar um impacto no coração deles. Para nós, ouvir isso hoje não causa tanto impacto. É preciso trazer a realidade daqueles dias. Naqueles dias, de fato, existiam escravos. Havia homens que eram donos de pessoas. Haviam senhores bons e haviam senhores maus. Haviam senhores que maltratavam seus escravos, eram injustos com eles. Haviam senhores que, inclusive, ajudavam seus escravos a conseguir a alforria. E alimentavam eles, e davam conforto a eles, e protegiam eles. Paulo diz: eu sou escravo, eu sou servo de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é: eu tenho um dono. Eu não domino a minha vida. Eu pertenço a um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Ele pagou a minha dívida, e isso aqui, irmãos, está quando Paulo fala: eu sou servo de Cristo. Ele está dizendo: eu tenho um dono que pagou o quanto vale a minha vida, porque era exatamente isso que acontecia naqueles dias. Um dono, alguém pagou o quanto eu valho. Mas não apenas isso. Eu me vendi a ele. Eu aceitei de coração ser vendido a ele. Lá no Salmo de número 40, nós vemos algo semelhante. Abra sua Bíblia lá. Salmo de número 40, verso 6, diz assim o texto: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. A expressão aqui, meus irmãos, de quando o salmista diz abriste os meus ouvidos, não é no sentido de como, inclusive, assim como os olhos de Lídia foram abertos, os ouvidos de alguém serem abertos para o que está sendo falado. A expressão aqui era de um escravo que tinha a sua orelha aberta. E ali então estava claro, ele é um escravo que pertence a alguém. O salmista diz: Senhor, o Senhor abriu os meus ouvidos, eu sou do Senhor. Pois então ele diz: eis aqui estou. Agrada-me fazer a sua vontade. Esse é um escravo que não é forçado a servir o seu Senhor. Ele diz: eu quero ser teu escravo. É dessa maneira que Paulo diz: servo de Cristo, escravo de Cristo. Não apenas ele me comprou, mas eu quero servir, eu quero ser escravo desse Senhor. Eu quero que ele seja o dono da minha vida. Eu quero que ele domine os meus pensamentos. Eu quero que ele domine as minhas atitudes. Eu quero que ele tome conta de toda a minha vida. Paulo diz: eu sou escravo, servo de Cristo Jesus. E meus irmãos, quando Paulo faz isso aqui, ele se humilha. Porque um escravo não tinha direito social. Ele se humilha. Ele está falando a uma igreja.
Ele é o apóstolo Paulo, ele não deixou de ser o apóstolo Paulo. Mas ele não se intitula aqui apóstolo. Ele diz que quem está falando é o escravo de Cristo Jesus. Aquilo que eu falo é mandado e decidido pelo Senhor Jesus. E dessa maneira, de forma tão gloriosa, Paulo exalta o nível dessas palavras até o último. Porque quando ele diz eu sou escravo de Cristo Jesus, ele está dizendo, ora, já que ele decide todas as coisas da minha vida, já que ele decide inclusive aquilo que eu falo, ele também decide aquilo que eu escrevo, portanto, eu estou apenas colocando as palavras dele. Estas não são as minhas palavras, essas são as palavras de Cristo. E Cristo é o Rei, Ele é o Senhor e o cabeça da igreja. Humilhando-se, o Senhor mesmo o exalta. Colocando a sua pessoa como um escravo. Ele exalta o nível da autoridade dessa carta até o último. Isso é incrível. Aqui está a liderança que Deus coloca para falar com os filipenses. Servos de Cristo Jesus, escravos de Cristo Jesus. Aqui está uma liderança humilde. Mas em segundo lugar, Paulo se refere a eles como santos. Ele está dizendo, Paulo, eu sou Paulo, estou com Timóteo, nós somos escravos de Cristo, temos um dono, é o Senhor Jesus Cristo. Estamos falando a vocês, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então nós vemos aqui algo geral e algo particular nesses destinatários, por assim dizer. Nesse alvo com quem Paulo quer falar. A identidade deles é algo geral. Ele está falando aos santos. Ele está falando daqueles que foram separados. E quando a Escritura fala de santos, meus irmãos, Paulo então traz aqui um grande conteúdo. Nós lemos Filipenses, não foi à toa na nossa liturgia. Onde ali nós vemos que inclusive até o cardápio do povo de Deus na antiga aliança era selecionado. Isso já era para que eles soubessem, aqui estão os animais puros, então vocês vão comer os puros. Os animais impuros vocês não vão comer. Deus estava sendo didático com eles e dizendo, vocês são puros, vocês são meus. Vocês são meu povo separado. O livro de Levíticos é maravilhoso. É o livro da santidade. Como Deus determina, às vezes não é palatável, às vezes não é confortável aos ouvidos do povo de Deus ouvir livros como Levítico. Porque ali há medidas de coisas, há cores de tecido e etc. Vários utensílios que tinham que ter no templo. Mas, meus irmãos, tudo aquilo ali era a forma como Deus estava dizendo para o seu povo, vocês são meus, vocês são santos, eu tirei vocês do mundo. Vocês pertencem a mim e vocês agora vão viver para mim. Todos os homens são meus, mas vocês são especialmente separados para mim. Paulo então fala a todos os santos que foram tirados do mundo onde jaz o maligno, o mundo onde impera o pecado. E agora eles então vivem para Deus. Isso é verdade, irmãos, desde o Antigo Testamento. Mas veja que eles são santos em Cristo Jesus. Não é porque Deus viu alguma coisa especial neles que eles são santos. Então Deus os separou para eles. Muito pelo contrário. Quando Deus fala do seu povo no Antigo Testamento, ele diz, vocês eram um povozinho. Vocês são o vermezinho de Jacó. Não há coisa especial em vocês, muito pelo contrário. Por vezes, inclusive, Deus exorta o seu povo dizendo, vocês fizeram pior do que os ímpios. Não há nada em nossa essência de especial.
por vezes os crentes, eles, lá pelas membranas do seu coração, acham-se que o título de membros da igreja fará com que Deus releve os seus pecados. Não é assim. Não há nada de especial em nós. Pelo contrário, o mérito está em Cristo. É por isso que Paulo diz a todos os santos em Cristo Jesus. É pelo que ele fez. É pelo seu sangue derramado. É exatamente porque Deus viu, quando olhou para ele, a mim e a você, os nossos terríveis pecados, os nossos terríveis pensamentos, os nossos terríveis acessos de ira. Ele viu no seu filho. E quando ele olha para nós, ele vê o seu filho. Por isso somos santos, irmãos. E somente por isso. O mérito está nele. É no que Cristo fez e no que ele é. Mas perceba que Paulo se refere a quem está falando também de forma específica, não apenas de forma geral. Ele não apenas diz a todos os santos, e se inclui a nós, de fato, em Cristo Jesus, mas ele diz inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A ideia aqui é a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos, inclusive bispos e diáconos. Paulo então se refere a eles num contexto. Isso é interessante. Embora essa carta ela sirva para mim, para você, para todas as igrejas do Senhor, em todos os tempos, Paulo está escrevendo a irmãos que estão num contexto específico. Eles estão em Filipos. Eles não estão em Manaus. Eles não estão nem mesmo em Roma. Eles não estão em outro local. Eles estão em Filipos. Meus irmãos, havia um contexto naquela cidade. Nós lemos o relato, inclusive, que houve manifestação demoníaca quando Paulo esteve lá. É verdade que aquilo era algo que acontecia em outros lugares. Mas ressalta aos olhos do contexto daquela cidade manifestação demoníaca. Aqueles irmãos então tinham que lidar com esse contexto. Eles estavam vivendo em Filipos. E o contexto no qual nós vivemos afeta inevitavelmente a vida do povo de Deus. Paulo então diz: eu estou escrevendo a vocês que estão em Filipos, na cidade de Filipos, mas não apenas na cidade de Filipos, eu estou escrevendo à igreja que está em Filipos. Paulo, ele está escrevendo, claro, e ele tem ciência disso, a toda a igreja de Cristo Jesus, mas ele também está falando com irmãos que estão num local, congregando, se reunindo, num contexto. Paulo está dizendo: eu estou escrevendo para a igreja que se reúne em Filipos. E ele ainda inclui nesse contexto específico a liderança, e nós não sabemos por que exatamente Paulo fez isso. Quando ele fala aqui aos presbíteros, aos bispos e os diáconos, nós não sabemos exatamente por que ele fez isso. Se é porque a carta deveria estar aos cuidados deles e algum das autoridades iria lê-la, nós não sabemos exatamente. O fato é que ele coloca de forma específica essa autoridade. Aqui Paulo está falando: nós somos os servos de Cristo, nós somos os escravos de Cristo. Esta é uma liderança humilde. Estamos falando para os que vivem para Cristo Jesus, os santos em Cristo Jesus. E Paulo então dá aqui a sua saudação, no verso 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há um grande contraste então com a saudação do mundo. A saudação de Cláudio Lísias é saúde. E é tudo o que de melhor ele pode pensar. Saúde. E não é exatamente isso que nós vemos nos nossos dias? Muitas pessoas, elas desejam aquilo que de melhor elas podem pensar. Elas dizem: muito dinheiro no bolso. E até uma música, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Elas dizem: tendo saúde, nós temos tudo, o resto nós corremos atrás.
Elas desejam o que acham de melhor, mas não é exatamente o que Paulo faz. Há um grande contraste aqui. Paulo diz graça e paz. É interessante porque Paulo compartilha do desejo que o homem tem de desejar algo de bom para o outro. Sim, até o mais perverso dos homens. Ele vai desejar algo de bom para alguém. Ele vai fazer isso com seu filho, com seus parentes, com aqueles que estão junto com ele no pecado. Ele irá desejar algo de bom, então Paulo compartilha esse ponto com eles. Mas Paulo vai muito além. Ele deseja algo que somente os crentes podem almejar e perceber que é o melhor. Ele diz graça e paz. Somente os crentes que são cidadãos dos céus, como ele diz aqui no verso 25, verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Andai desse modo. Somente os crentes podem saber o que é graça e paz. E o que de fato é graça e paz? É a graça que não apenas regenera um pecador. É a graça que não apenas vai ao encontro de um inimigo para fazer o bem a ele. Não apenas ao encontro de uma pessoa que odeia a Deus, porque é assim que o homem é, sem Cristo Jesus. Ele deseja que Deus não exista, para que ele consiga viver a sua vida. Ele quer afastar de si a ideia de um Deus, a ideia de uma lei que é santa, para que ele possa, em paz, fazer aquilo que ele quer. Mas é exatamente pensando isso que Deus vai até ele. Deus, o odiado, a última pessoa que o homem quer ver, quer ter contato. Deus, sabendo disso, ele vai até ele. E ele opera a sua graça, que conquista o coração do pecador. Ele pode estar no fundo do poço. Ele pode estar cauterizado em seus pecados. A graça consegue vencer o seu coração. Mas, meus irmãos, essa graça não apenas regenera o homem, o que seria maravilhoso. Ela acompanha o pecador no seu caminho até a cidade celestial. E é esta graça que Paulo aqui deseja, porque não faria sentido Paulo desejar uma graça que é aplicável apenas ao novo nascimento para crentes. Se Paulo deseja graça aos filipenses, é porque eles precisavam dela. Pessoas que já tinham sido nascidos de novo. Paulo diz graça. Vocês foram regenerados pela graça. Vocês precisam viver pela graça. Vocês precisam da graça. Então, eu desejo a vocês, do fundo do meu coração, ó Filipenses, graça. Mas não apenas graça, ele deseja a paz também. E é exatamente o efeito da graça. Uma vez que o crente percebe que o seu coração, ele já não mais repulsa o Senhor, repulsa a sua lei, mas na verdade agora ele quer se apegar a ela. Ele quer estar com ela. Ele quer lê-la, ele quer conhecer o seu Deus através dela. Ele quer memorizá-la. Ele quer orar, ele quer falar com Deus. Ele quer falar a Bíblia. Então há paz no seu coração. Quando ele olha para o seu coração e ele percebe que não há mais um Deus para destruí-lo, mas agora há um Deus que o ama. Todo o empecilho no relacionamento foi destruído. A paz. E não é exatamente isso que acontece quando há reconciliamentos, inclusive, entre nós? Há uma sensação tão grande de paz. Podemos dormir. Podemos olhar no olho, tranquilamente. Graça e paz. Porque nós podemos olhar nos olhos do Pai, por assim dizer. Sem medo. Aquele que é terrível em santidade. Sem medo de ser destruído. Sim, o temor está no coração, para não desonrá-lo. Mas o medo de destruí-lo
de ser destruído, já não existe mais. Graça e paz da parte do Pai, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso Senhor, a quem nos pertence, a quem nós pertencemos. O Pai, Ele é o grande arquiteto da salvação. O Filho, Ele vem para então cumpri-la. E sim, meus irmãos, não há necessidade de mencionar o Espírito aqui, mas ele está. O Espírito é a pessoa da Trindade que está por detrás das linhas. Porque sem ele nós não podemos enxergar nada. Se enxergamos é porque o Espírito já veio e já deu luz no coração. Que texto curto, mas que há tanto valor para nós. Aqui está o início da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, então, quando vai pensar em escrever a eles, aqueles irmãos a quem ele ama, ele deseja graça e paz. Ele não deseja dinheiro, saúde, embora todas essas coisas sejam boas em si. Não há pecado na saúde, não há pecado no dinheiro. O pecado não é o dinheiro, o pecado é o amor ao dinheiro, diz a palavra de Deus. Mas Paulo não deseja nada disso. Ele deseja graça e paz. Ele se denomina como um humilde líder, falando àqueles que vivem para Deus. Meus irmãos, de que forma esse texto pode ser aplicado às nossas vidas? Eu quero falar, em primeiro lugar, acerca de ser santo. Ser santo é ser separado do mundo. Ser santo é ser tirado de uma ordem, de um contexto, de um conjunto de pessoas que comungam do pecado e de uma vida sem Deus, que comungam de uma vida para viver segundo as suas próprias vontades. Uma vida entregue à glutonaria, uma vida entregue a imoralidades, uma vida entregue à idolatria. E talvez esse seja o seu contexto aqui, nessa noite. E você ouviu esta mensagem. Deus está te chamando. Deus está te chamando a ser santo. Eu não sei se você irá ouvir. O desejo do meu coração é que você ouça esse chamado. Mas Deus está te chamando, e isso não é um chamado insincero. Algumas pessoas pensam que a teologia reformada, quando traz a eleição, a doutrina da eleição, dizendo que, na verdade, todos aqueles que se converterão já foram escolhidos antes de todas as coisas, faz com que Deus não seja sincero quando ele clama ao pecador. Isso não é verdade. Deus é sincero e honesto quando ele fala ao seu coração e diz: se arrependa. Ele fala a você que ele criou para ele. Ele não te criou para viver no seu pecado. Ele não te criou para viver segundo a sua vontade e experimentando todas as consequências disso. Como nós vemos, irmãos, que o pecado cada vez mais tem destruído a sociedade, as famílias, as vidas das pessoas. Deus está te chamando, ó meu querido, minha querida, a ser um santo, não impecável. Não é santo como tem algumas pessoas, uma imagem, uma escultura em algum lugar onde elas então se ajoelham. Mas é santo no sentido de ser separado e viver completamente para Ele. Eu lhe pergunto, você é um santo? Você é um santo? Cristo te chama hoje, se você não é, a ser santo. Mas aqueles que são separados para Deus e que estão neste lugar e que vivem para Ele, que vivem para Cristo, como tem sido a sua vida? Irmãos, nós vivemos num mundo terrível, que a todo tempo nos rodeia com infinitude de pecados.
E é exatamente neste mundo que o Senhor nos chama a ser santos. Lembra da oração que Cristo disse? Eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Embora os santos são aqueles que são tirados de um contexto, eles continuam vivendo em cidades como pessoas normais. Esses irmãos viviam em Filipos, eles têm trabalhos, eles têm suas contas, eles têm suas famílias, eles têm roupas, precisam de roupa, de alimento. E que tudo mais, tem entretenimento. São pessoas humanas. Mas no meio de tudo isso, o Senhor nos chama a fazer tudo isso de forma santa. Seja o nosso entretenimento, seja a nossa família, seja tudo que fazemos. Vocês têm sido vivido conforme Deus os chamou para ser santos, conforme a identidade, porque de fato nós somos santos. Se estamos em Cristo, somos santos. Paulo está escrevendo aos santos em Cristo Jesus. Aqueles que foram separados em Cristo. Portanto, meus irmãos, nós não perdemos o nome de santo quando pecamos. Isso deveria ser constrangedor para nós. Pecamos e a Bíblia nos chama santos. É assim que Paulo fala a esses irmãos que tinham problemas e ele irá tratar na carta. É assim que Paulo fala, inclusive aos Coríntios, onde tinha um caso de incesto no meio da igreja. Santos. Como isso deve constranger o nosso coração? E deve então nos impelir à santidade. Ora, se eu sou chamado santo, se eu tenho esse nome de santo, então que eu assim viva, como santo. Por vezes nós podemos sucumbir à pressão do pecado do mundo. E talvez você pense, eu sou de fato um pecador, há tanto pecado no meu coração. Já temos aquela famosa frase de Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E talvez você junte todas essas afirmações e diga, puxa, é assim mesmo que vai ser a minha vida. Eu não consigo ir além. Não, meus irmãos. Nós somos santos. Ele nos chama todos os dias a santificar as nossas palavras, as nossas afeições, a tudo que nós fazemos. Essa é a primeira aplicação. Mas a segunda e última aplicação é: quem é o seu dono? Talvez essa palavra te faça se sentir diminuído. Não, eu não sou um escravo. Escravo é uma coisa ruim. Meus irmãos, nós não temos capacidade de decidir o que é melhor para as nossas vidas. E muitas vezes, porém, como aquela pessoa que está no banco do carona e vê um perigo à frente e quer tomar o volante da pessoa que está dirigindo, ou então dá um grito, quando antes não acontecia nada, talvez até é aí que vai acontecer um acidente. Por que então não confiamos naquele que é o dono de nossas vidas? Se ele então é o seu dono, descanse para onde você está indo, descanse o seu coração acerca de todas as coisas. Se você tem passado por tantas lutas, mas você tem buscado ser fiel ao Senhor nelas, lembre-se, Ele é o seu dono. Os seus passos não te pertencem. Você tem um dono, e esse dono se chama Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Como isso deve consolar o nosso coração? Assim eu espero que console o seu coração. E eu espero que inclusive você tenha mais vontade de ouvir a exposição aos Filipenses, onde Paulo aqui abre o seu coração, onde ele inclusive se mostra tão amigável com os Filipenses. Que o Senhor opere grandes coisas em nossa igreja, irmãos, através dessa carta.
que Ele nos dê a graça e a paz. Esse é o meu desejo. Amém. Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, em Cristo Tu és o nosso dono, o dono das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque isso aconteceu a despeito da nossa vontade pecaminosa. O Senhor nos tirou do Egito, das trevas, do pecado, do império de Satanás, e nos trouxe para o reino do Filho de seu amor. Ó Deus, renova as nossas almas neste dia do Senhor. Este dia separado para nos encontrarmos com o Senhor, com o dono das nossas almas. Para trazermos perante Ele tudo, ó Deus, que temos vivido. Para que Ele assim nos diga como devemos viver. E para que assim coloquemos em prática, vivendo como de fato somos santos. Purifica, Senhor, todas as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida. Nos dê graça para resistir a Satanás e para fugir do pecado. Que na luta, ó Deus, contra o pecado, nós, apesar de que pensemos, Senhor, eu não aguento mais, lembremos da Tua palavra, não tendes resistido até o sangue. Lembra-nos lá no fundo, Deus, que a Tua palavra retumba em nosso coração, dizendo, você é um santo em Cristo Jesus. Ó Senhor, purifica as nossas vidas e alcance aqueles que aqui não são Teus ainda. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.